Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que esse quadro, né, a voz do divino, aqui no Acorda Bênção, é o momento da ministração da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. A primeira live que nós estamos fazendo, multi-stream, ela no Facebook, no Instagram, glória a Jesus, e que depois, esse momento da palavra, vai para o YouTube. No YouTube, os irmãos, além de deixar like, é onde eu peço para os irmãos fazerem alguma pergunta pertinente ao assunto, né? Independente disso, os irmãos sempre fazer ali um comentário para a glória de Deus. Lembrando que eu não sou monetizado nem pelo Instagram, nem pelo Facebook, muito menos pelo YouTube. Mas a ideia, volto a repetir, é de que os irmãos fazendo comentário nessas plataformas, a própria plataforma se encarrega de pulverizar o link, porque mostra que quando há comentários, que é interessante, né, o que está sendo assistido. E é uma das formas de nós evangelizarmos o mundo. Eu gostaria até que você que está pelo Instagram e pelo Facebook e ainda não é inscrito no canal Acorda Bênção no YouTube, se inscrevesse. Amém, amados? Eu não ganho dinheiro com isso, não. Mas a gente vai estar levando a visão do Evangelho de Jesus, do Evangelho do Reino de Deus, para muita gente. Para muita gente. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, nosso ministério, sugiro que você acompanhe, inclusive as ministrações no YouTube, tanto no YouTube Acorda Bênção, como no YouTube Igreja Templo do Corpo de Cristo, onde temos os conteúdos ali das ministrações que temos feito ao longo de uns anos para cá. Claro, sou novo nesse negócio de plataforma, né? Temos mais de 25 anos de ministério, só nas madrugadas do Rádio Pernambucano são 23 anos, e eu não tenho todas as ministrações, né, registradas nas plataformas digitais. Glória a Deus. Eu não costumo estar interagindo nas plataformas nessa segunda live, mas tem um testemunho que eu não posso deixar de ler, chegando para mim aqui no Facebook, a irmã Raquel Santos. Depois, Raquel, manda um áudio para o WhatsApp do programa falando desse testemunho. Aí eu registro na primeira live, no programa seguinte. Ela escreveu, tá aqui no Facebook: eu fui curada através do pastor quando era novinha. Que bênção ver você. Me achou aqui. Hoje muita gente me achou aqui nas plataformas. O irmão Osvaldo, lá em Piracicaba, em São Paulo. Diácono Eliel do Ibura. Né? Glória a Jesus. E a irmã... e teve outra irmã que me achou também aqui no Instagram hoje, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que bênção. Isso é o poder da palavra de Deus propriamente dita, né? Surtindo efeito na vida dos irmãos. Fico feliz por isso, para a glória de Jesus. A honra e a glória é para Jesus. Eu fico feliz com esse seu testemunho, filha. Viu, Raquel? Você não sabe como foi importante esse testemunho. Porque eu estive em uma vigília sábado passado. E eu escrevi algumas coisas que eu pedi. Eu escrevi algumas coisas que eu pedi ao Senhor ali na vigília. Né? Quero respostas. Quero direção. Quero providência.
quero recursos, quero manifestação dos dons. Porque eu fui para aquela vigília com um propósito. E ali o propósito foi estabelecido. Eu consegui ali ungir as pessoas com óleo. Porque eu não quero ser pregador só de pregar e chamar atenção pelo que prego, pelo que eu conheço, pelo que sei, pela inspiração que recebo do momento, não. Não quero ser pregador para o povo estar só, glória a Deus, aleluia. Não. Eu não quero... Quando eu era mais novo na fé, eu queria ser showman. Eu não queria ser pastor de igreja. Eu queria estar pregando sem responsabilidade, no sentido de estar tomando conta de ovelha. Pregar aqui, pregar ali, pregar acolá. Tem um termozinho que o pessoal chama, que é itinerante. Quem é itinerante não tem responsabilidade de estar ali cuidando de ovelha. O cara prega, vai embora e tchau. Né? Eu nem pensava em cachê, eu nem sabia que pregador itinerante recebia cachê. Isso lá atrás, na minha juventude. Fiquei sabendo de um tempo para cá, e tem pregador que o cachê é alto. A minha ideia não era nem essa. A minha ideia era de não ser pastor local. Pela misericórdia, Deus me tornou um pastor local, de tomar conta de ovelha e tal. Não queria. Mas, quando o Senhor me deu esse ofício, e agora que eu estou visitando ministérios, eu não quero, como nunca quis, atrair atenção para mim. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. E eu estava naquela vigília com um desejo muito grande de o nome do Senhor ser glorificado. E ali eu pedi permissão ao pastor para ungir as pessoas e fiquei muito feliz que ele disse que a partir daquela madrugada estaria havendo a oração da unção com óleo. Né? E eu espero poder realmente estar lá em todas as vigílias, como disse. Já tomei bastante tempo, né? Porque esta segunda live é a live da ministração da palavra. Já temos a primeira parte de Romanos, capítulo 5, né? Já está no YouTube, Romanos capítulo 5. Inclusive o tema é paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta que é a Romanos capítulo 5, parte 2, não sei qual será o tema, até porque eu já pensava em a gente fazer a abordagem do capítulo 6, mas eu me lembro que eu falei na ministração anterior de tratar com os irmãos, se bem que nem me preparei muito para isso, né? Tratar com os irmãos da herança recessiva pecaminosa, né? E esse capítulo 5 de Romanos trata exatamente desta herança, que eu estou chamando de recessiva, pecaminosa, porque quando se estuda a genética, se fala disso, de herança recessiva, que é a probabilidade do filho herdar, né, alguma deformação do gene, no gene, ou alguma patologia no gene, ou algum cromossomo a mais ou a menos, vindo do pai e ou da mãe que tiver um gene predominante. Genética, isso é genética. Tá? E quando se trata do pecado, a palavra de Deus diz que por um homem, inclusive já estou aqui com meus olhos nesse versículo, nem esperei que estivesse tão fácil, Romanos 5, verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isto é uma herança que nós todos recebemos. E é interessante porque não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Não é? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça
que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque foi a minha pergunta, quando estava lendo esse texto, que me fez, inclusive, trazer essa fala para os irmãos. Porque o pecado de Adão passou para todos os homens. Davi diz que iniquidade foi pecado, iniquidade foi formada, e em pecado lhe concebeu sua mãe. Como a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, estão destituídos da glória de Deus, estão distantes. Por quê? Por causa do pecado de Adão, eu, você e quem estiver nascendo daqui para frente é pecador. O único que não nasceu pecador foi Jesus, porque Jesus não teve a semente do homem. Jesus não teve a semente do homem. Não é? Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Jesus diz, inclusive, que não houve homem grande como João, nascido de mulher. Porque João era pecador, João Batista, estou falando de João Batista. João Batista era pecador. Porque João Batista veio exatamente da união do sacerdote Zacarias e da sua mãe Isabel. Não é? Mesmo sendo um milagre o surgimento de João Batista, porque o Senhor abriu a madre da mãe dele, que era estéril. Mas ele não foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que não houve homem maior nascido de mulher do que João, porque João nasceu em iniquidade, foi formado em pecado, foi concebido, mas João manteve-se santo. João Batista manteve-se santo. Não para ser adorado, não para ser venerado, mas manteve-se santo, apesar de ser pecador. Não é? O único que não herdou o pecado original foi Jesus, porque Jesus não nasceu da vontade do homem, nem da semente do homem. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que, para receber a justificação pela fé, é necessário, aí é importante que você acompanhe as ministrações anteriores a esta, que estão inclusive aqui no Instagram, estão aqui no Facebook e estão no YouTube. Aí você assiste por onde você quiser, as ministrações anteriores a esta. Se você vai aqui no Facebook, ela não está mais, ela está no YouTube, tá? Capítulo 5, parte 1, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 1 de Romanos. Para poder entender quando se trata de fé. Louvado seja Deus. E para receber o perdão dos pecados pela fé em Jesus Cristo, e quando a gente fala de pela fé em Jesus, aí temos como paradigma a atitude de Abraão, o pai da fé, que nós abordamos no capítulo de número 4, que foi a fé que justificou Abraão, e não as obras da lei, porque antes mesmo da lei ser instituída, lá do capítulo 20 de Êxodo, Abraão já tinha dado evidências da fé, quando Deus disse a ele, sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, não coxindo os pensamentos, ele vai, e é isso que o justifica. Não é? E eu até explico por que é que justifica Abraão. Como falei dos discípulos, e essa abordagem dos discípulos, glória a Deus, é que traz para nós algo extraordinário, né? Diga-se de passagem, é também uma das abordagens, aliás, é uma abordagem que eu faço lá da abertura do 5º selo de Apocalipse, até agora que tem a mais recente, que tem o maior número de visualização, porque eu falo da fé dos discípulos que os fizeram morrer pela causa do Evangelho. Né? Uma fé que tinha, glória a Deus, respaldo. Né? Tem outra palavrinha que eu disse, bonita até, que eu queria lembrar dela agora, mas não lembro. Louvado seja Deus. A exemplo deles,
A exemplo de Abraão, nós, para recebermos o dom da vida eterna, o dom gratuito é a vida eterna. Precisamos esboçar a fé que Abraão esboçou, que é o crer sem ver, o crer sem sentir. Não pense que sempre você vai estar sentindo a presença de Deus, que você não vai estar, não. E não seja cristão guiado pelos sentimentos, porque a Bíblia mesmo diz que o justo viverá da fé. Sentir é bom. Eu estava dizendo ao pastor e à igreja onde eu estava na vigília, sábado passado, que toda vez que estou naquela vigília eu fico com a manteiga derretida, eu fico chorando. E eu quando eu saí de casa, estava procurando lenço, não achei e fui sem lenço. E eu chorando, estava enxugando o rosto no terno. Aí, glória a Deus, ganhei um lenço. Eu estava sentindo a presença, mas não significa que sempre está sentindo, e nem sempre estar sentindo a presença significa estar chorando. Né? Cada um tem uma reação no momento que está sentindo a presença do Senhor. Alguns abrem um sorriso bonito, outros choram, outros dão glória a Deus, outros se levantam, e tem gente que agora sai rodopiando, interessante. Né? Mas cada um tem uma expressão desta sensibilidade. Mas não pense que está sempre sentindo que não. E não é por não sentir que Deus não está com você. Como já dissemos, inclusive, em Romanos, na abordagem de Romanos 5, a primeira parte, que não podemos aferir o amor de Deus por adversidades que acontecem em nossa vida, não podemos aferir o amor de Deus por oração que não é respondida como nós gostaríamos, não podemos aferir o amor de Deus por adversidades que nos circunstanciam, porque tem gente que acha, Deus não me ama, porque eu estou passando por isso, porque eu estou com a enfermidade que o médico desenganou, porque eu perdi uma causa na justiça, porque eu sofri um dano, porque a empresa faliu, o casamento foi destruído, eu estou orando faz tempo, Deus não responde a minha oração, eu acho que Deus não me ama. Para de estar ferindo o amor de Deus por causa disso, porque ele já provou que ama você. Romanos 5, verso 8, reiterando João 13,16, que Deus amou o mundo, e você está incluído nisso. Amém? E em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Aleluia. Sendo nós ainda pecadores. Por isso que é necessário que nós nos espelhemos na fé de Abraão, para que esta fé nos justifique. E qual é, pastor, a fé? É exatamente essa coisa, amados, do abstrato mesmo, do não palpável, do não sentido, do não sensitivo, do não às vezes perceptível, Quando Paulo esteve em Atenas, ele disse, Deus é tão real que a gente pode esbarrar nele. Paulo está falando de uma percepção do divino pelo momento que ele estava ali diante de uma idolatria, de um paganismo, e ele chama a atenção à presença de Deus, que era real ali, operante, atuante, como Deus é operante e atuante na tua vida, mesmo sem que tu percebas. Mas se você parar um pouquinho, você vai ver que Deus está operando, porque se não fosse Deus, estaria pior. Eu acompanhei o irmão esses dias e ele teve uma perda muito, muito trágica. Não vale nem a pena falar aqui de como foi essa perda. E ele comentou comigo e disse, pastor Amaro, eu jejuei, antes eu estava jejuando, e agora eu sofro esse para mim foi uma facada, pastor, pelas costas, eu perdi meu filho. Não adiantou de nada, pastor, estar jejuando. Aí eu disse, é onde você se engana, meu filho.
Se você não tivesse jejuado, você não estava aguentando como você está aguentando agora. Se você não tivesse jejuado, você não estava aguentando como você está aguentando agora. Interessante que quando aconteceu o fatídico, no mesmo dia que aconteceu o fatídico evento da perda, por volta do final da tarde para o começo da noite, de manhã ele ligou para mim, eu estava numa fila, e ele, pastor Amaro, eu estou querendo jejuar, como é que eu faço? Eu orientei, instruí, e disse, Deus está chamando o irmão para jejuar. Aí até disse a ele, que jejum não é moeda de troca, expliquei várias coisas, e percebi que Deus estava chamando o irmão para algo. Quando foi, no mesmo dia, a notícia ruim, a perda que ele sofreu. Se Deus não tivesse trabalhado na vida dele assim, ele não estava aguentando como está aguentando. Ele, inclusive, esteve comigo na vigília, voltou feliz, voltou bem. Aí eu até dei exemplo para ele de Marta e Maria. Quando, antes de Lázaro morrer, Jesus esteve na aldeia de Betânia e Marta foi ocupar-se nos afazeres da casa. Caramba, ela poderia deixar para depois, quando Jesus fosse embora, ou então que fizesse antes, já que estava propício a receber uma visita. Mas tudo bem. Jesus entrou e ela foi fazer as coisas de casa. Maria ficou aos pés de Jesus. Ficou aos pés de Jesus, Maria. Depois, Lázaro morre. Aí você vê o comportamento diferente das duas. Marta sai desesperada em desabalar da carreira ao encontro de Jesus. Maria fica sentada em casa. A Bíblia diz, Maria fica sentada. E Marta chega e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você ler o texto de João 11, vai ver que Marta diz umas palavras, agitada pelo jeito, e Maria diz as mesmas palavras, só que uma está com uma reação de pavor, de pânico, de desespero, de nervo na flor da pele, a outra está tranquila, a outra está sossegada, porque quem busca a Deus, a reação é outra. Quem busca a Deus recebe controle. Quem busca a Deus recebe equilíbrio. Quem busca a Deus recebe sobriedade. Quem busca a Deus recebe, aleluia, direção. Quem busca a Deus recebe controle. Quem busca a Deus recebe paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Não pense que é perda está lendo a Bíblia. Não pense que é perda estar orando, está louvando, está buscando a Deus. Não pense que é isso, não. É onde Deus se torna operante na tua vida. E eu quero dizer, mesmo que talvez você não esteja fazendo isso, não tenha feito isso e não faça isso, eu espero que faça, a partir de hoje. Mas se não fosse Deus na tua vida, o que está ruim estaria pior ainda. Não está melhor, de repente, talvez por causa de você mesmo. Não está melhor por causa de nós mesmos. Mas se não fosse Deus, pode ter certeza, o que está ruim estaria pior. Então é nesta fé que você deve se mover, meu prezado irmão, minha prezada irmã, porque não é assim. Quando eu falo da herança recessiva, eu quero dizer que o pecado reina fácil, mas para o dom gratuito reinar, é necessário ter fé. É necessário ter fé. Estou olhando para o relógio porque a hora está mandando eu parar. É necessário ter fé. Amém? Louvado seja Deus. Então, para terminar aqui, versículos 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, poderia até falar aqui do que o pessoal chamou aí há um tempo atrás de maldição hereditária. Poderia até falar disso aí. Aí talvez, se você tem uma pergunta para fazer a mim, faz no YouTube sobre isso. Aí eu respondo no programa seguinte. E é importante que, se quiser a pergunta, assista o programa. Assista aqui no Face, assista aqui no Instagram. De repente, não sei se boto no YouTube. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, né? Maldição hereditária. Tem alguma dúvida sobre esse assunto?
Se tiver, faz a pergunta no YouTube. Claro, desta live, né? Continuando o versículo 19. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Aí é necessário que você se relacione com o Senhor pela fé. A exemplo de Abraão, que é paradigma, que é exemplo, que é modelo, nos capítulos de número 4, glória a Deus, deste livro de Romanos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Estou saindo da live, fico só nas rádios para a oração final, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.